A segunda Revolução Industrial marca o segundo período significativo de transformações econômicas e sociais ocorrida na Europa, na segunda metade do século XIX. Podemos datá-la, segundo alguns pesquisadores, entre os anos de 1830 e 1900, ou ainda entre os anos de 1860 e 1900. Essa fase da Revolução Industrial é notável pela participação de países como a França, Rússia, Itália, Japão, Alemanha e Estados Unidos, sendo estes dois últimos estabelecidos como grandes potências industriais. E como vocês já podem observar, essa segunda Revolução Industrial já se destaca em relação à primeira, haja vista que na primeira Revolução Industrial somente a Inglaterra estava nesse momento passando por essas grandes transformações que agora abrange diversos outros países além da própria Inglaterra. Destaca-se nessa etapa o advento da energia elétrica e do petróleo como fatores que impulsionaram o desenvolvimento industrial. E isso é um fato muito significativo nessa Revolução Industrial, que também distingue ela da primeira. Além disso, na segunda Revolução Industrial, nós vemos como uma das grandes contribuições para esse momento os setores como a química e o próprio transporte. Após a primeira fase da Revolução Industrial, a busca por descobertas e inovações intensificou-se, tornando os países que não aderiram à Revolução dependentes dos países mais avançados. Características marcantes da segunda Revolução Industrial incluem a introdução de invenções como a energia elétrica, a utilização do motor a explosão movido a petróleo, ou seja, os seus derivados como a gasolina e o diesel, corantes sintéticos e o telégrafo, estimulando a explosão de novos mercados e acelerando o ritmo da própria industrialização. O aumento da produção de itens que facilitava a vida cotidiana, como produtos enlatados e outros produtos industrializados, que resultou em uma ampla adoção global. Essa prosperidade também impulsionou as indústrias, possibilitando o transporte eficiente e rápido desses produtos, dando origem a meios de transporte como os navios e trens movidos a motores a diesel, amplamente utilizados no século XIX. As indústrias, por sua vez, adotaram as produções em série e em linha de montagem, reduzindo os custos de produção. O sistema de produção em série, caracterizado em duas abordagens distintas, como o Fordismo e o Taylorismo. O Taylorismo refere-se a um sistema no qual a divisão de tarefas e a especialização do trabalho se concentra exclusivamente em uma atividade específica, resultando em uma especialização dentro de um processo industrial. Por outro lado, o Fordismo representa essencialmente a combinação de práticas do Taylorismo com a capacidade de integrá-las aos recursos da própria máquina e aos sistemas da indústria disponíveis. Sob a gestão de Henry Ford, desenvolveu-se a própria linha de montagem. A segunda Revolução Industrial também testemunhou o aumento do êxodo rural, à medida que as pessoas migraram para as cidades em busca de oportunidades de trabalho nas indústrias. Isso resultou no crescimento da população urbana e na implementação da iluminação elétrica em residências, ruas e fábricas. Dentre as principais invenções dessa fase, destacam-se os novos processos de fabricação do aço, permitindo sua utilização na construção civil, haja vista a diminuição dos custos da própria produção, a invenção da lâmpada incandescente, a expansão das ferrovias e o surgimento do avião e do automóvel, o advento dos meios de comunicação, como o telefone, a televisão e o cinema, e o desenvolvimento de antibióticos e vacinas, juntamente com o avanço no conhecimento sobre as doenças e técnicas cirúrgicas. Dessa forma, a segunda Revolução Industrial impactou decisivamente a vida das pessoas de uma forma tanto positiva como também negativa, mudando a sociedade, o modo de produção e o consumo de bens e serviços pelas próprias pessoas. E como vocês viram, essa Revolução Industrial mudou a vida e as sociedades de um modo geral. Se vocês
ainda precisam compreender um pouco melhor, procure ver os nossos outros vídeos no canal que com certeza vão lhe ajudar a entender esses acontecimentos, tanto na Inglaterra assim como na Europa e os impactos no resto do mundo. Valeu pessoal e até a próxima!